Olá, começando mais um Hiper Business na programação Canal 20 da Hiper Filmes para Ribeirão Preto e Sertãozinho. Hoje estamos recebendo o professor, coach e escritor Marcelo Jabbour. Ele que acaba de lançar o livro Liderança Generosa, Gestão para Alto Rendimento e Satisfação pela editora Sampo. Marcelo, obrigado pela presença aqui no Hiper Business e, afinal de contas, o que é a liderança generosa? André, é sempre uma alegria estar aqui com você, você sabe disso e os assuntos tratados aqui são sempre muito interessantes, né? Nesse caso específico, a liderança generosa, liderança, no final das contas, tem um propósito, né? Liderança é a condição de conduzir as pessoas para os resultados, para os objetivos, para as metas. A liderança generosa é mais uma ferramenta. Eu chamo de uma ferramenta porque, às vezes, as pessoas que escrevem sobre liderança e falam sobre liderança, às vezes, deixam transparecer que existe uma receita de bolo, né, para a liderança, ou uma fórmula que vai fazer com que os líderes levem sempre, né, em 100% das vezes, os seus liderados aos resultados, aos objetivos. E, na verdade, não é assim que as coisas funcionam. São diferentes ferramentas para diferentes momentos, para diferentes pessoas. Até porque, quando lidamos com seres humanos, não dá para você tratar da mesma forma. Exato. E achar que funciona igual para todo mundo. Exato, não dá para uniformizar. Não então, dá. Você e os mesmos seres humanos, em momentos diferentes da vida deles ou da vida da empresa, da carreira de cada um, num momento de crise demanda um tipo de ação, né? Num momento de crescimento um outro tipo, num momento de manutenção talvez uma outra ferramenta predominante. Então a liderança generosa é uma ferramenta que eu acredito que pode ajudar bastante. Ela ajuda em que sentido? Porque ela se propõe a olhar o processo muito com os olhos do liderado. E eu tenho um princípio comigo muito claro para a gestão de pessoas e gestão de empresas, que quem entrega resultado efetivamente é quem faz, né? Eu digo isso para os líderes, em curso de formação de líderes, eu digo isso para eles. Não vamos ter a pretensão de entender como líderes que nós entregamos os resultados. Quem faz os resultados para valer são as pessoas, são os liderados, é a linha de frente, aqueles que produzem. O líder tem a habilidade de promover Perfeito. A sinergia que vai gerar Exatamente. A condução, como você falou. Condução, né? Então é a coordenação, supervisão que gera uma condução mais harmoniosa. E o que eu entendo nesse sentido e que eu procuro deixar claro em capítulos distintos no livro é que é fundamental que se olhe para esse processo, né, de relação liderado e líder com os olhos de quem faz efetivamente, com os olhos dos colaboradores, com os olhos desses liderados. Porque à medida que você tem essa capacidade de olhar, de sentir na pele quais são as demandas, as expectativas, as necessidades dos liderados, a sua ação e a sua fala tende a ser muito mais eficiente e eficaz. Agora, Marcelo, liderança generosa, generosidade pressupõe você ser muito aberto, muito liberal, claro, ouvir é importante, mas também de ter mais compaixão. Sim. E há quem defenda que a liderança não deva ter tanta compaixão assim. Sim. Não deva ser tão aberta assim. Perfeito. E como conciliar essas duas linhas de pensamento, essas duas tendências comportamentais do líder? Aquele líder que precisa ser generoso, sim, que precisa estar atento ao olhar de quem faz, sim, mas que também precisa, em alguns momentos, ser um líder clássico, digamos assim. Perfeito, aquele líder perfeito. Que tem que impor o respeito, mas impor no bom sentido. Sim. Até porque o respeito a gente conquista, a gente não Exato. André, tem duas coisas nessa questão que são muito importantes. Primeiro o grande ponto é esse, é entender que o momento pode demandar comportamentos distintos do líder. Então pode ser que num momento seja a generosidade, num outro momento pode ser que seja muito mais esse estilo clássico, que eu gostei do termo que você usou, que é o estilo autocrático, né? Esse que determina o que deve ser feito e não tem muita discussão dentro daquilo, independente dos quereres, das vontades, dos pareceres do liderado. Porque tem momentos que os comportamentos Exato. de pessoas diferentes, né,
que estão ali subordinadas, que Sim. estão na equipe, Sim. tem alguns comportamentos que às vezes destoam e que de vez em quando precisam daquele enquadramento, Claro, digamos não, assim. E vão na hora de exigir. enquadrar é o líder clássico. Vão exigir esse tipo de postura. Mas tem uma outra questão também, que quando eu falo de liderança generosa, tem um capítulo que o título é "O líder generoso não é bobo". Esse é o título. Entendendo o seguinte, que o indivíduo, o liderado que recebe a generosidade, ele tem que merecer. Porque se ele passa a não merecer a generosidade, ele deixa de receber também. E um outro ponto, o líder generoso chama atenção, André. O líder generoso puxa a orelha, porque ele quer o melhor para a equipe dele, o melhor para a empresa, o melhor para o todo, né? E o melhor para cada um, inclusive. E é o que se faz com o filho. Né? Que pai que não chama a atenção do filho? Né? Que pai que não vai e reprova um comportamento do filho? Então, reprovar o comportamento de um liderado é generosidade também, porque é uma atividade no sentido de buscar o melhor. Né? É infeliz daquele liderado que entende que o líder generoso é aquele que vai ficar passando a mão na cabeça dele. Não é nada disso. A proposta do livro não tem nenhum sentido com o líder bonzinho. Inclusive, a ideia do líder bonzinho, na verdade, ela deve ser abolida, né? Ela não deve ser privilegiada em nenhum momento. A ideia do líder que entende que a generosidade é uma ferramenta para fazer o liderado render mais, e isso vai ser melhor para a vida de todo mundo, do líder, do liderado e da organização. Quase que uma liderança equilibrada. Exato, exato, porque o grande ponto é esse, né? Nesse capítulo especificamente eu cito algumas pessoas, alguns profissionais. Quando você quer o bem e quer o melhor para o seu liderado, você corrige. Você chama atenção, você coloca... Não é isso. Então, o líder generoso, ele sabe reprovar comportamento, ele sabe corrigir, entrar com uma atividade, né? Que seja de correção, que seja corretiva, mas com respeito. Sempre o jeito de fazer. Exatamente, com ética. Procurando tratar o liderado como ele gostaria de ser tratado. Porque nada justifica grosseria. Nada justifica a grosseria. Certeza, nada justifica o assédio moral. Então, você sendo generoso, você vai olhar com os olhos do indivíduo, perceber que ele carece, inclusive, de uma correção ou de uma sugestão para correção, inclusive da reprovação mesmo para o comportamento, e faz isso. Faz isso para o bem comum. Tem um outro ponto importante. O generoso, ele não é aquele indivíduo que faz o bem para o outro em detrimento do que é bom para ele ou para a empresa, não. É tudo alinhado. É o bem para o liderado, mas esse bem para o liderado tem que estar alinhado, ajustado com o bem para a equipe e o bem da empresa. Senão, não faz nenhum sentido uma liderança com essas características. Ela tem que pensar no bem comum, não só de um ou de outro. Vamos para o nosso primeiro intervalo. O Hiperbusiness volta em instantes.